Olá, meu nome é Lucas, eu sou um instrutor Sigma e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo uma apresentação do Sigma, o Sistema Gerencial de Manutenção. O Sigma ele trabalha com a ferramenta PDCA, que é uma ferramenta de qualidade. É o ciclo de melhora contínua, onde ele é dividido em quatro partes, sendo o P o de planejamento, o D de execução, o C de checagem e o A de ação ou de ajuste. Então o Sigma ele trabalha muito bem dentro dessas ferramentas, sendo a primeira parte aqui o planejamento, onde eu vou estruturar toda a empresa, fazer todos os cadastros básicos, cadastrar os ativos, a mão de obra, definir a disponibilidade tanto de funcionário quanto de máquina. Tudo isso é feito nessa primeira parte. Antes de iniciar sobre os cadastros, é importante frisar sobre as três licenças do Sigma, que é a Starter, a Professional e a Enterprise. A Starter sendo uma versão inicial, onde tem alguns recursos limitados, a Professional sendo a versão intermediária, onde eu tenho praticamente todos os recursos aqui do Sigma Desktop, apenas não incluindo alguns aplicativos. E a Enterprise contendo todo o conteúdo do Sigma, incluindo o Sigma Web e o aplicativo do Sigma Android. Iniciando aqui pelo plano, como eu disse antes, o Sigma é dividido em quatro colunas, em quatro pilares, melhor dizendo, e dentro desses pilares eu tenho 8 colunas em cada um deles. Essa primeira coluna do plano é o de mão de obra, onde eu posso cadastrar o funcionário, a área executante, a origem, a função, equipe, ferramentas e ainda no final verificar a estrutura funcional. O que é importante aqui? É eu definir as áreas executantes existentes dentro da manutenção, seja ela elétrica, mecânica, fazer todas essas diferenciações aqui. Também posso cadastrar a origem, posso definir se meu funcionário vai ser aprendiz, terceirizado, vai ser um efetivo. Também posso, como eu disse, né, cadastrar um terceirizado. O Sigma me dá essa liberdade para controlar funcionários terceirizados. Posso definir as funções existentes dentro da manutenção, indicar ferramentas que meus funcionários vão utilizar e ainda equipes especializadas em alguns serviços específicos. Então tenho toda essa liberdade aqui no Sigma. E por último, né, depois de ter feito esses cadastros básicos, eu venho para o cadastro do funcionário, onde engloba todas essas informações uh, que eu pré-cadastrei para o funcionário. Vou pegar aqui um como exemplo. E como eu já havia dito, o Sigma ele trabalha com vínculos. Então tudo aquilo que eu cadastrei, eu vou vincular aqui no funcionário. Eu apenas selecionei o funcionário existente, dei o Enter, ele carregou as informações. A gente pode ver aqui que no meu funcionário Daniel Neves eu já indiquei a função. Então quando eu indico a função, eu já digo a qual área pertence, origem e ainda a família. Então eu só selecionei a função, dei o Enter, ele já carregou as informações aqui. Tem informações referentes à admissão, as horas do dia que ele trabalha, as horas no mês, informações pessoais, onde ele reside, tipo do funcionário, muito importante aqui que o Sigma, como eu disse antes, ele dá essa opção para eu cadastrar funcionários administrativos, mantenedores, que seriam os que de fato executariam o serviço, operadores, que poderiam apenas abrir solicitações de serviço, ou também executar pequenos serviços de manutenção, como limpeza, por exemplo. Posso atrelar imagens para esse funcionário. Aqui, como eu disse, as informações pessoais, como RG, CPF. Se eu quiser colocar aqui, eu também tenho a possibilidade. Depois de ter informado esses itens aqui, eu venho para a segunda aba dentro do cadastro funcionário, que seria o plantão dele. O plantão do funcionário nada mais é que o horário de trabalho desse funcionário. Então eu vou pré-cadastrar esse plantão do funcionário na segunda, na segunda coluna chamada uh, mão de obra. Na verdade é o escala de trabalho. A escala de trabalho eu vou cadastrar e depois eu faço o vínculo aqui. Como eu tenho cadastrado aqui é o turno 1 para esse funcionário. Eu cadastro lá e depois eu vinculo aqui. E aí eu vou definir se vai ser um fixo ou anual. O fixo quer dizer que ele vai trabalhar o ano inteiro nessa escala de trabalho.
E o anual quer dizer que ele pode fazer alternâncias, ele pode, por exemplo, trabalhar no primeiro turno, na primeira semana, na segunda semana do mês ele pode trabalhar no segundo turno e assim por diante. Além dele fazer essas diferenciações de horário, ele pode trabalhar, por exemplo, 6 dias na semana e folga 2, trabalhar 4 dias e folga um. Só estou dando um exemplo aqui, mas o Sigma ele dá essa liberdade também de eu fazer esses dois tipos de horário de trabalho. Além desses dois, eu ainda tenho aqueles horários especiais, onde, por exemplo, é muito utilizado em hospitais, onde enfermeiras, por exemplo, elas trabalham 12 horas e folgam 36. Eu ainda tenho essa possibilidade de fazer esse plantão de trabalho. Na outra aba aqui eu posso atrelar as ferramentas que eu já cadastrei. Eu tenho aqui a aba de iOS, onde eu posso verificar um breve histórico de iOS que esse funcionário já executou. Cursos que ele tenha feito, né? Eu posso vincular aqui, posso cadastrar. Posso definir em qual área que ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar apenas em um setor ou em todos os setores da empresa. E definir uma equipe de apoio, caso esse funcionário não se faça presente na empresa, funcionários que possam vir substituir ele nesse caso de ausência aqui. Tem vários botões aqui ao lado direito, onde eu posso verificar o MTTR desse funcionário, as ausências que aconteceu para ele, né, que ele não pode ter comparecido na empresa, a ficha técnica desse funcionário, tudo isso aqui. Eu tenho a opção aqui de novo em ferramentas de imprimir um termo de responsabilidade onde ele afirma lá ter recebido as ferramentas, então ele vai ter total responsabilidade por elas. E sobre o cadastro de funcionário, era basicamente isso. Essas são as informações mais importantes e a gente pode ver aqui que ele é extremamente completo. Após esse cadastro de funcionário, nessa primeira coluna aqui de mão de obra, eu venho para a segunda coluna que é a disponibilidade, que eu mencionei anteriormente, onde eu cadastro a escala de trabalho do meu funcionário. Então dentro desse botão aqui, ele vai me levar para essa tela de cadastro, onde por exemplo eu poderia cadastrar aqui o horário de trabalho, definir de segunda a sexta, por exemplo, ele trabalha das 7 ao meio-dia. Então consigo fazer todo esse cadastro aqui personalizado. Além de escala de trabalho, eu posso lançar ausências e datas. O que seriam isso? Ausência, como disse antes, qualquer motivo que o funcionário tenha que se fazer ausente da empresa, uh, seja ele por motivo de férias, motivo pessoal, doença, curso pela empresa, qualquer tipo de ausência eu posso lançar aqui, que ela vai impactar diretamente na disponibilidade de mão de obra. E está definindo datas que não serão trabalhadas na empresa, seja ela feriado, seja ela sábado, domingo, todas essas datas não trabalhadas eu defino aqui. E depois aqui eu tenho o plantão anual, como eu disse antes, né, que eu posso fazer aqueles diferentes horários, e o plantão por escala, que seria, por exemplo, aqueles horários de trabalho em hospitais. Disponibilidade de mão de obra, eu vou estar verificando aqui quanto que eu tenho disponível da minha mão de obra referente às informações lançadas ali em ausência e em escala de trabalho. Vai sempre conflitar as informações aqui e me trazer a disponibilidade real que eu tenho no dia ou no mês. Eu posso definir a data também, por exemplo, estou pegando aqui um dia aleatório, clique em pesquisar, ele vai trazer atualizado o total de mão de obra que eu tenho. Então, total de 68 horas. E eu vou abrindo aqui essa minha árvore, ele vai me dizendo em qual área, em qual funcionário que eu tenho essas disponibilidades. Se eu pegasse, por exemplo, um final de semana aqui, minha disponibilidade ia ficar zerada, como eu disse antes. Clicando em pesquisar, né? Vai ficar zerada porque é um dia que eu lancei aqui em datas. Bem completo aqui essa informação de disponibilidade. Próxima coluna que eu vou estar mostrando agora é a macroestrutura, onde eu vou estruturar todas as partes mais básicas e fundamentais da empresa, as localizações, por assim dizer. Então eu tenho um cadastro de departamento, setor, processo, célula, onde eu vou estar dizendo onde fica localizada meus ativos, minhas máquinas. No caso de departamento aqui, posso cadastrar, por exemplo, eu tenho departamento industrial e departamento administrativo. Eu fiz essas duas diferenciações.
E o interessante aqui é que eu posso adicionar informações sobre disponibilidade de máquinas no mês e o faturamento do custo da manutenção. Então, tem todas as informações relativas à máquina aqui, né? Quanto que eu tenho disponibilidade para ela e o quanto que esse departamento faturaria. Então, o departamento seria o meu nível mais alto e abaixo dele eu teria as divisões sendo os setores. Então, dentro do meu departamento industrial, eu tenho diversos setores lá. Onde eu tenho aqui, por exemplo, setor de injeção, setor de área externa, contabilidade, diretoria. Tenho diversos setores aqui, que também eu vou subdividir aquelas informações referente à disponibilidade que vem do departamento. Depois dessas divisões abaixo de departamento, né, que seriam os setores, eu ainda posso informar os processos que acontecem dentro dos setores. Então seria uma subdivisão dentro de setor. Então dentro do meu determinado setor eu tenho diversos processos acontecendo. E novamente aqui eu tenho índices de custos para estar informando. Se eu quiser informar esses índices de custo, eles vão ser referentes ao total do setor. Antes era o total do departamento, agora é o total do setor. E aqui eu tenho algumas informações interessantes referentes à sazonalidade e à prioridade de produção, que vão impactar diretamente no peso da minha OS. Depois desse processo, eu tenho célula, que nada mais é que mais uma subdivisão dentro de processo. Então, célula também pode ser uma linha de produção. Então, eu consigo detalhar ainda mais o que acontece dentro de processo. Então, departamento, setor, processo e célula. Tem diversas células cadastradas aqui. Vejam que eu só preciso indicar o processo, né? No momento que eu indicar o processo, ele já vai puxar o setor de departamento automático. Por que isso? Porque o processo já está vinculado a um setor e esse setor já está vinculado a um departamento. Então, ele já vai puxar automaticamente essas informações. Posso cadastrar o centro de custo, ou seja, o local onde vai ser destinado esse custo, né, da manutenção, seja ele o setor ou seja ele a máquina. Posso definir aqui. Tem a opção de depois verificar a árvore industrial. A árvore industrial eu vou verificar apenas depois do cadastro de máquina, mas eu vou mostrar agora só para a gente verificar como é que funciona referente ao departamento e setor. Vou botar aqui o meu departamento IND, que é o departamento industrial. Ele vai trazer todas as informações do departamento industrial formatado em uma árvore, visualmente falando, fácil de enxergar e entender. Então tem o departamento aqui, departamento industrial, os setores aqui, setor de área externa, setor de injeção e os processos acontecendo dentro dos setores. Então pode ver aqui, ó, dentro do meu departamento industrial eu tenho esses dois setores aqui, área externa e o setor de injeção. Dentro do setor de injeção tenho dois processos, que seria injeção de alumínio, injeção de magnésio. E dentro desse processo de injeção de magnésio eu tenho, por exemplo, a célula de linha de injeção por pressão. Então ela está dentro da injeção de magnésio, dentro do setor de injeção, e esse setor de injeção está dentro do departamento industrial. E abaixo dessa célula, então, eu vou estar localizando minhas máquinas. Eu digo que eu tenho duas máquinas dentro dessa minha célula, e ainda dentro dessas máquinas eu estou indicando as peças que eu tenho. Então eu consigo detalhar muito bem a localização de cada máquina, cada peça, cada equipamento existente dentro da minha empresa. Após isso, eu venho para ativos. Os ativos, então, são os principais itens que a gente vai estar verificando dentro da manutenção, que a gente vai estar monitorando. Então, tendo aqui como máquina, tag, equipamento, componente, carga máquina, família, e ainda posso verificar transferência, né? Posso fazer transferência dentro dos ativos. Primeiramente, vou mostrar sobre carga máquina e família, dizendo aqui que o carga máquina nada mais é do que um horário de trabalho, como se fosse para o funcionário, mas no caso para a máquina. Eu tenho cadastrado aqui um T-01, que seria o turno 1. Eu defini esse horário de trabalho, então eu defini essa carga máquina aqui, que eu vou estar vinculando ela posteriormente para minhas máquinas. Então, aqui ó, de segunda a sábado, das 7 às 19. Quando eu salvar, já vai trazer as informações referentes às horas no dia, as horas na semana, as horas no mês e as horas no ano. Então ele vai calcular automaticamente essas informações aqui. Depois de ter cadastrado essa carga máquina, eu só preciso vincular ela à minha máquina.
Mas antes disso, é importante frisar aqui o cadastro de família, onde eu posso cadastrar máquinas que teriam a mesma característica, onde várias máquinas, né, teriam a mesma característica, eu cadastraria um grupo, uma família para elas. Por exemplo, eu tenho lá 10 injetoras dentro da minha empresa, essas 10 injetoras têm uma mesma característica, uma mesma especificação técnica, e eu poderia cadastrar uma família, por exemplo, família de injetoras, e vincular todas essas 10 injetoras para essa família. E no cadastro da máquina, indicar essa família. Vou entrar lá no cadastro de máquina para mostrar como eu faço esses vínculos. Dentro de máquina, então, é o funciona normal, que eu crio uma codificação, né, um código para ela e uma descrição como em todos os outros itens. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, INJ-01, que seria a injetora 01, né? Eu indiquei a família, né, como disse antes, família de injetoras, o centro de custo, a célula, então interessante de novo. Eu indiquei a célula, já vai puxar processo, setor e departamento automaticamente. Vai trazer informações referente a aviso de pendência, então tenho 3 OS pendentes para essa máquina. Informações como disponibilidade, confiabilidade e MTBF atualizados já aqui. E o total que essa máquina está parada. Esse tempo aqui, claro, ele está muito alto, porque esse meu banco de dados ele é demonstrativo, então obviamente ele está muito alto aqui. Eu posso desativar essa máquina caso não esteja mais em operação dentro da minha empresa, eu não preciso excluir ela, apenas posso desativar aqui, que eu não vou conseguir mais abrir ordem de serviço para ela. Colocar o número patrimonial, definir uma criticidade para essa máquina que também vai impactar no peso dela. E aí adicionar cadastros para elas, que seriam cadastros. Indicar sintomas, então a gente já vai ver isso daqui a pouco. Sintomas seria um primeiro problema que eu estou verificando na máquina, que eu vou estar indicando. Então, essa determinada máquina aqui acontece esses sintomas, e eu posso incluindo mais. Posso indicar peças que essa máquina utiliza e ainda a carga máquina, como eu disse antes, eu cadastrei antes a carga máquina aqui no meu lado direito de ativos e aí eu vinculo ela aqui. Eu posso vincular mais de uma carga máquina para ela, não preciso vincular uma apenas, então digamos que eu tenha cadastrado como carga máquina o turno 1 e o turno 2, né, de trabalho de máquina, e aí eu não quero cadastrar um turno que englobe os dois, eu posso apenas vincular esses dois turnos aqui. O sistema me permite fazer esse tipo de coisa. Referente ao abastecimento, então, quando a gente está falando de frota de veículos, caminhões, carros, enfim, a gente pode colocar aqui informações referente ao abastecimento, onde eu posso fazer o controle de rotas e verificar quanto que eu tenho referente ao consumo, pontos de lubrificação, então lá no item de lubrificação eu posso estar verificando aqui, posso estar indicando pontos que eu vou lubrificar dentro dessa máquina. Nessa outra aba aqui de consultas eu posso verificar programações de novo sobre lubrificação, agora programações que eu já tinha criado, preventivas, preditiva, tudo isso eu posso estar verificando dentro da máquina quando eu já tiver feito essas programações. Indicadores, eu posso estar enxergando os indicadores de forma bem resumida aqui e trazendo informações como o MTBF também. Eu tenho outra opção interessante aqui que é o tag. O que seria tag? Seria uma localização física ou virtual dentro da máquina. Então, por exemplo, no meu carro lá eu tenho a parte elétrica, a parte mecânica, a parte hidráulica, tenho essas três divisões principalmente. Eu posso estar indicando em tag essas localizações. Para que serve isso? Para eu detalhar onde está acontecendo os problemas. Se, por exemplo, eu abrir uma ordem de serviço ou uma solicitação de serviço e indicar onde está acontecendo o problema, em qual tag está acontecendo o problema, eu posso posteriormente verificar que, por exemplo, abri muita ordem de serviço, aconteceu muito tempo de parada na tag elétrica da minha máquina. Em cima dessa informação, eu consigo, por exemplo, mostrar para a direção, né, essa informação e aí, eu, por exemplo, fazer uma reforma na parte elétrica da máquina. Então, deu muito problema elétrico, faço uma reforma elétrica, uma reforma na parte elétrica da máquina. Para isso, me ajuda a tag. Além disso, eu posso indicar também onde fica localizados os equipamentos. Os equipamentos seriam um motor, um rolo, por exemplo.
Então eu digo lá que meu motor, por exemplo, ele está na tag elétrica da máquina. Então no momento que eu indicar em qual equipamento está acontecendo o problema, o sistema já vai entender que esse equipamento está dentro de uma tag e essa tag pertence a uma máquina. Então eu indico o motor, ele já vai saber qual máquina, qual departamento, qual setor, célula, tudo isso ele já vai puxar automaticamente porque eu já fiz os vínculos anteriormente. Componente, eu posso detalhar os componentes que tem dentro do equipamento. Transferência, eu posso estar transferindo um equipamento de uma máquina para outra com um registro, né? Obviamente que eu poderia entrar no cadastro de equipamento e modificar lá, por exemplo, a tag dele, posso tirar ele da tag de uma máquina e botar na tag de outra máquina. E a transferência apenas vai registrar esse histórico para mim. Ficha técnica, posso cadastrar ficha técnica para máquinas ou para famílias, então indicando lá modelo, ano de fabricação, todas essas informações mais básicas, essas características básicas, eu posso indicar aqui em ficha técnica. Depois de ativos, eu tenho o planejamento de manutenção, onde ele vai trazer principalmente informações referentes a problemas recorrentes que acontecem na minha máquina. Então, cadastro sintoma, né, que eu disse antes que eu posso vincular esse sintoma nas máquinas, defeito, solução, causa e por último a intervenção. Intervenção seria a junção de todos eles. O que é o sintoma, primeiramente? Sintoma é o primeiro item de problema, né, a primeira verificação de problema que eu estou vendo na minha máquina. Então, máquina não liga, curto-circuito, vazamento, tudo isso seriam sintomas que estão acontecendo na máquina. Defeito, solução e causa seriam o detalhamento deles. Para que ajuda esse sintoma? Na hora que for aberta uma solicitação de serviço ou uma ordem de serviço, se eu indicar esse sintoma, se eu sempre indicar o sintoma, depois eu posso verificar qual o sintoma que mais aconteceu para minha máquina problemática, por exemplo. E em cima desse sintoma, tomar algum tipo de ação corretiva, tomar alguma ação, então fazer o ciclo do PDCA rodar de fato. Então no check eu posso verificar esse sintoma e tomar uma ação, como por exemplo, de novo, aconteceu muito problema de vazamento, eu posso, sei lá, tomar uma ação corretiva em cima lá da parte hidráulica da máquina, aconteceu muito vazamento ali na parte hidráulica, eu posso tomar uma ação corretiva para reformar ela ou, sei lá, trocar a máquina, que esse sintoma que aconteceu não tem nenhum tipo de solução plausível. Então, o sistema ajuda nisso. E se eu quiser detalhar ela depois, né, na conclusão do S, incluindo defeito, solução e causa, eu vou ter informações mais detalhadas, né, vai ser mais trabalho, mas eu vou ter muito mais informações depois. Intervenção nada mais é que a junção de todas, então, por exemplo, eu tenho uma intervenção lá de máquina não liga, eu vou ter todas as informações referentes a sintoma, defeito, solução e causa montada para que, por exemplo, mecânicos ou eletricistas mais jovens, né, inexperientes, eles possam estar verificando essa intervenção e visualizando de acordo com esse defeito qual que é a melhor solução ou de acordo com esse sintoma qual que geralmente é a causa. Então para isso que serve a intervenção. Programação diária para eu programar ordens de serviço corretivas para eu estar executando em outro dia. Seria na verdade o backlog que eu vou estar distribuindo as ordens de serviço pela minha mão de obra. Ele vai impactar diretamente neste ponto. Então, tem uma ordem de serviço que precisa ser feita, mas eu não tenho nenhuma mão de obra nesse dia, então eu vou programar algum dia para estar fazendo esse serviço. Programação de parada, eu vou estar programando algum dia para eu parar alguma máquina específica. Então, eu vou estar indicando aqui já previamente quando eu vou ter que parar essa máquina. Próxima coluna é a coluna de estoque. O que eu faço na coluna de estoque aqui? Eu controlo toda essa parte de estoque almoxarifado. Só que é importante frisar aqui que estoque e qualidade eles não são englobados na versão Starter, apenas na Professional e Enterprise. No estoque, então, eu posso cadastrar peças, todas as peças que tem dentro da minha empresa, rolamento, parafuso, tudo isso eu posso cadastrar aqui, fazer entrada, saída, todo esse fluxo referente ao estoque eu consigo fazer aqui. Depois tirar o relatório de estoque mínimo, relatório de valorização, então posso ver em real time aqui quanto eu tenho referente a valor de estoque, então tem, sei lá, 1.500.000 dentro do meu estoque na questão de peças. Ele vai trazer atualizado a informação, vai trazer atualizado, claro, né, se você estiver fazendo um fluxo
certinho de saída e entrada de peça conforme manda o script. Então ele vai trazer essa informação se você estiver fazendo o fluxo da forma correta. Eu tenho a curva ABC que ele te ajuda a informar qual que é a peça mais importante, a peça menos importante dentro do teu estoque. Então a peça que mais sai no valor mais alto e a que menos sai no valor mais baixo. Então traz isso aqui de forma bem detalhada, é bem interessante essa curva ABC aqui. O histórico de movimentação de peça, ele vai trazer todo o histórico que teve alguma saída ou entrada de peça, né? Tudo frente à movimentação. Posso cadastrar aqui fornecedor, fazer devolução de peça. Então é bem completo esse módulo de estoque. A próxima coluna aqui é a qualidade, onde eu vou estar utilizando algumas ferramentas de qualidade dentro do Sigma. O que a qualidade faz? Eu consigo acompanhar a ordem de serviço, verificar histórico de ordem de serviço, então verificar desde que ela se tornou uma solicitação de serviço até a conclusão dela, o horário, quem concluiu, tudo isso de forma bem detalhada aqui. Consigo verificar a eficiência, o backlog, a produtividade, tudo isso de forma bem detalhada. E por último, aqui não menos importante, eu tenho o cadastro básico de OS, onde eu posso cadastrar prioridade. Então eu posso definir a prioridade de forma automática ou de forma manual. Se for de forma manual, eu vou estar cadastrando prioridades aqui, como prioridade alta, média, baixa, e aí eu indico essa prioridade na minha ordem de serviço. Eu tenho serviço padrão, então posso escrever aqui, criar, né, serviços ou etapas que são padrões para determinados serviços. Então, lá para manutenção corretiva, eu tenho determinadas etapas que tem que ser feita. Posso cadastrar aqui, posso colocar itens de avaliação do OS, onde eu posso estar avaliando o quão boa foi a OS, se foi rápido, se o profissional era capacitado, se ele deixou o local limpo. Então posso criar esses itens e estar avaliando posteriormente. Posso criar algum tipo de OS, então do sistema já vem cadastrado OS corretiva, OS preventiva, lubrificação, tudo isso já vem cadastrado do sistema. E eu ainda posso cadastrar algum tipo novo que eu acho que se encaixe na realidade da minha empresa. Sobre o cadastro básico, então, o Pilar Plan era basicamente isso. Um, dois, três. Então, anteriormente a gente estava vendo aqui sobre o Pilar Plan, né, sobre o planejamento, todos aqueles cadastramentos básicos, a gente já verificou. Agora é a parte de execução, aqui no DU, onde tudo aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente já cadastrou, a gente vai estar executando, que executando a ordem de serviço, preventiva, preditiva, lubrificação, checklist, todos esses itens a gente vai executar. Então como é que funciona agora? Uma coisa importante de saber antes de iniciar aqui é que na versão Starter apenas é englobado estas duas colunas de OS e de preventiva, os demais apenas a Professional e Enterprise. Outra coisa importante aqui também ressaltar é que dentro desse fluxo de ordem de serviço, solicitação de serviço, a gente não tem englobado aqui dentro do Sigma Desktop a solicitação de serviço. Ele é através de um aplicativo externo que se chama solicitação de serviço. Eu estou com ele aberto aqui, ó, solicitação de serviço, que ele fica dentro da pasta do Sigma. Outra coisa também que eu posso abrir a solicitação de serviço através do Sigma Web e do Sigma Android. Tenho essas três plataformas para estar abrindo a solicitação de serviço. E na versão Starter eu não vou conseguir ter acesso a esse aplicativo, porque a Starter não dá acesso a nenhum aplicativo externo. Então, começando, né, pela solicitação de serviço, aqui o passo mais importante, né, para eu abrir algum fluxo de ordem de serviço, é eu abrir de fato aqui. Eu posso clicar em abrir SS, vai habilitar os campos para eu adicionar as informações. Vou adicionar uma máquina aqui, por exemplo, INJ-01, posso adicionar uma tag, um equipamento se eu quiser. Vou adicionar apenas aqui o sintoma. O setor, né, já vai puxar pela máquina. Posso colocar um funcionário e uma descrição. Botei uma descrição aqui.
Posso adicionar uma prioridade, então vou colocar aqui, ó, emergência, parada total, minha prioridade A, que é a prioridade mais alta aqui. Eu vou puxar a área executante, conforme eu indiquei já no sintoma. Depois disso é só clicar em salvar. Mas antes de clicar em salvar, só quero mostrar uma outra funcionalidade que o Sigma dá aqui, que é muito interessante. Além de aparecer essa mensagem aqui que eu posso indicar no sintoma, então para esse sintoma de máquina não liga, nessa mensagem de verificar chave viral e botões de emergência. Então, antes da pessoa abrir, antes do solicitante abrir uma solicitação de serviço, ele pode verificar esse aviso aqui e evita que ele abra uma ordem de serviço sem necessidade. Então, coloquei verificar chave geral e botão de emergência. Pode verificar se o botão de emergência não foi acionado sem querer e é por isso que a máquina não está ligando. Às vezes acaba melhorando ali essa questão de trabalho sem necessidade, né? Então, outra coisa interessante aqui, eu posso tornar um campo ele obrigatório ou também posso torná-lo ele excluso, para ele não aparecer. Por exemplo, máquina aqui, ó. Eu clico no botão direito, eu clico no assistente de campos, ele habilita essas opções aqui. Eu vou selecionar o campo de máquina, né? Máquina. E aí, ó, requerido, eu vou deixar sim e visível sim também. E clico no OK. Então, ele é obrigatório agora eu preenchê-lo para eu conseguir salvar. Então, se eu apagar aqui as informações, por exemplo, e tentar salvar, o sistema já não deixa. Ele vai pedir ali referente à prioridade, agora pediu a informação, preenche corretamente o campo máquina. Então tem que colocar alguma máquina para poder salvar, alguma máquina válida, né? Tem que ter registrado no sistema essa máquina. Coloquei a máquina, clique em salvar. Pronto. Nova SS gerada. Número da SS, número 39. Posso visualizar essa SS. No caso, eu vou visualizá-la quando ela virar uma ordem de serviço. Então eu volto lá para o Sigma. Dentro do Sigma, ela vai cair aqui, ó, em SS pendentes. Ela vai cair na minha aprovação de SS. Eu clico nesse botão aqui, aprovação de SS, e vai estar listada todas as solicitações de serviço que estão pendentes para mim modificar ela de aprovada ou reprovada. No meu caso, eu abri aqui, ó, como eu entrei com o login de administrador do sistema, né? O número da SS é 39. Como eu mostrei antes, foi para INJ-01. Eu seleciono ela, eu posso dar um clique duplo aqui, adicionar informações se eu quiser, por exemplo, colocar um funcionário que eu vou destinar essa solicitação de serviço, e eu vou clicar em aprovar. Quando eu clico em aprovar, vai dar essa informação, deseja alterar e aprovar SS em adição, eu clico em sim e vai salvar para virar uma OS. Então, a partir daquela SS39 virou a minha OS 92. Posso clicar em OK ou imprimir. Vou clicar no botão de imprimir aqui para verificar as informações que eu tenho. Clico em impressão normal. Ele não vai imprimir nesse primeiro momento, só vai dar uma pré-visualização. Aí aqui eu tenho todas as informações da máquina, inclusive o número da SS que destinou ela. Tem todas as informações do setor, da máquina, informações para fazer lançamentos. Eu tenho aqui aqueles itens de avaliação do ESR, no meu caso ele está ativo aqui, depois eu posso fazer o retorno dele. E eu tenho referente a assinaturas também. O Sigma também ele tem mais de 7 relatórios referente à ordem de serviço corretiva, tem também de preventiva, lubrificação, checklist, então ele também dá várias possibilidades de relatórios. Depois que eu aprovei essa solicitação de serviço aqui, foi a solicitação número 39, eu posso fazer a conclusão dela, o retorno dela, por assim dizer. Clico no botão de conclusão de OS. Ao abrir a tela, eu vou verificar as OS pendentes aqui. Então essa foi essa SS92. Clico nela, dou um Enter para carregar as informações. Clique em concluir. Eu posso clicar nesse botão automático, ele vai somar automaticamente do tempo que ela foi aberta a solicitação até a hora atual, que ele vai dizer o tempo total de máquina parada. Então o sistema já vai fazer esse cálculo automático, mas eu digo que nossa máquina ficou parada 4 horas. Ela foi aberta a solicitação agora, mas na verdade ela ficou 4 horas parada. Então isso aqui vai ser o meu indicativo para o tempo de máquina parada. Seleciono aqui as informações. Eu já posso fazer o lançamento de horas trabalhadas por este botão aqui,
ou aqui. Então clico aqui em peças, posso adicionar peças, né, que eu utilizei nessa minha ordem de serviço e fazer um lançamento de horas para um funcionário específico. Eu peguei o meu funcionário Daniel Neves, vou botar a hora inicial aqui, das 8 às 9, dia 2/10 de 2018, clico em incluir lançamento e depois disso é só clicar em salvar. Eu posso também, né, adicionar um tipo de falha que ocorreu nessa ordem de serviço, foi falha mecânica ou humana, e uma avaliação para esse serviço ainda. Posso avaliar as OS, aqueles itens que eu falei, o tempo de atendimento foi satisfatório, o outro item aqui, acabou indo para o lado, a qualidade de serviço também foi satisfatória, de 0 a 10, né, as notas sempre, e a avaliação dos profissionais envolvidos 8, então dei 3 tipos de notas diferentes. Depois disso, clico em salvar. Salvou e concluiu essa minha OS de número 92. Como eu disse antes, eu posso fazer o lançamento de horas por aqui e ainda eu posso fazer uma abertura de ordem de serviço ou conclusão clicando nesse botão. Eu não vou me adentrar nele agora porque ele vai fazer a mesma função que eu acabei de fazer aqui. Vou mostrar os outros itens aqui como alerta de programação. Ele vai se fazer mais efetivo quando eu tiver mostrado aqui as preventivas, né, as programações preventivas, frente às OS pendentes. Clicando nesse botão aqui, ó, de OS pendente, ele vai trazer todas as OS que eu tenho pendente. Independente se ela é corretiva, preventiva, vai trazer aqui. Ó, tenho diversas OS pendentes, então, trazendo todas as informações, data. Se eu arrastar aqui o scroll para o lado, vou ter data, área executante, a máquina, tudo isso. E vai pegar do período inicial, né, desde que eu estou utilizando o sistema até a data atual. Programações vai ser referente às programações de preventiva que eu tenho pendente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso ver que eu tenho muita preventiva pendente. Elas eram para ser feitas aqui em 2015, né? Então estou com um banco de dados demonstrativo também. Então posso, por exemplo, selecionar alguma delas e clicar em imprimir para ele fazer a geração dessa preventiva. Vai gerar essas preventivas para esses 4 itens, por exemplo. Esse alerta de programação ele é bem importante porque eu posso deixar ele como ativação inicial, então toda vez que eu abrir o sistema ele abre junto também. Então dessas 4 preventivas que eu programei, ela vai aparecer aqui, ó, 93, 94, 95 e 96. Então gerou OS para essas 4 preventivas. Ok, depois disso eu venho para a preventiva. Vou mostrar aqui como é que funciona o fluxo de preventiva. Primeiro eu cadastro uma preventiva, eu programo, eu gero OS, faço a conclusão dela e assim funciona o fluxo. Vou mostrar como é que é feito o cadastro aqui. Primeiramente o cadastro, vou pegar já um pronto aqui. Tenho preventiva mensal das injetoras, por exemplo. Vou cadastrar como prev-001. Definir a área, o tipo de OS, né, que é o 2 preventiva. A família, que é da família de injetoras, essa preventiva vai ser para injetoras. E o tipo. O tipo é importante aqui, eu posso indicar se vai ser periódica ou por disparo. O que acontece? No periódico, ele vai ser por dias, então eu coloquei aqui a periodicidade de 30 dias. Disparo seria, por exemplo, por horas, por quilômetros, então eu posso definir isso aqui e depois estar executando. Então, vou usar como periódica nesse caso, e definir aqui que vai ser por dias, né? A cada 30 dias eu vou fazer uma preventiva mensal nas injetoras e uma tolerância de 3 dias. Eu indico a database e a partir da database ele vai dar a primeira data de execução, né? Então foi bem... faz bastante tempo que eu criei essa preventiva aqui. E aí eu indico as etapas logo abaixo. Então aqui eu tenho a etapa 1, 2, 3, todos aqueles itens de verificação da preventiva, né? Depois disso é só salvar. Ok, feito isso, cadastro, agora eu faço a programação onde eu vou atrelar essa preventiva que eu criei a uma máquina. Então eu posso criar um exemplo aqui, eu vou criar uma. Vou criar, por exemplo, para a minha INJ-01 de novo. Vou indicar aqui qual preventiva que é, né? Vou pegar de novo aquela uma, a preventiva número 1, que é a mensal. E vou indicar uma database, por exemplo, do dia de hoje, que é o dia 2 do 10, dia 2 do 10 de 2018.
vou dar um Enter, ele já vai puxar 30 dias para a primeira execução. Então, dia 1º de 2018 eu vou ter que estar executando essa preventiva. Eu clico em salvar e pronto, salvou essa programação de número 19 para INJ-01. O que eu faço depois de ter gerado essa programação? Eu vou gerar a ordem de serviço. Então, aqui que ele está fazendo? Você vai estar pegando tudo que eu tenho para programar de preventiva, que eu tenho para gerar de preventiva até a data de hoje. Então, como eu disse que foi do dia 11, né? Até o mês 11. Eu vou clicar em pesquisar aqui para ele puxar todas as programações que eu tenho até o mês 11. Então, tenho só aquela uma que eu acabei de criar, né? Que era para execução dia 1º do 11 de 2018. Pode ver que ela não tem nada, né? Ela não tem nem número de OS aqui, código de OS está em branco. Então ela sempre aparece com um sinalzinho do lado em vermelho quando tem uma ordem de serviço para ela. Vou selecionar aqui, clique em imprimir. Ele vai gerar o número de OS, né? Pode ver que ele vai ficar vermelhinho do lado. Eu já posso imprimir essa preventiva. Gerou a preventiva, a ordem de serviço número 97 para essa preventiva, trazendo todas as etapas listadas aqui abaixo. Aí eu tenho duas opções. Eu posso concluir essa preventiva de duas maneiras. Pelo esse botão de conclusão de OS ou pela conclusão automática. Vou utilizar a conclusão automática nesse caso, onde eu vou selecionar, vou botar aqui até do mês 11, por exemplo, para puxar aquela preventiva que eu acabei de criar. Ela está aqui, a preventiva de código de OS 97. Vou selecionar ela. Vou botar uma data de conclusão, vou botar hoje, por exemplo, né? Claro que teria que ser mais próxima da data. Clicar em concluir. A avaliação vou deixar como ótimo. E um responsável, ele vai trazer ele não vai fazer vínculo de funcionário, ele só vai indicar lá na conclusão o responsável e a data de conclusão. Então você não vai poder fazer o controle de horas trabalhadas por aqui. Ok. Ele vai concluir e reprogramar. Então, conclusões programadas efetuadas com sucesso. Programações número 20, programada para 1/11 de 2018. Ele colocou para a mesma data porque eu concluí no dia de hoje. Mas caso eu concluísse lá no 1º de 11 de 2018, ele reprogramaria para, por exemplo, 1º de 12 de 2018. Então ele sempre vai pegar a data que você concluiu e vai adicionar 30 dias para a próxima execução da preventiva. Clique em fechar e é isso aqui, basicamente da preventiva. Em mapa da manutenção eu posso verificar tudo aquilo que eu tenho para fazer de preventiva. Ele vai trazer resumidamente por semestre aqui. Sobre preventiva era isso os principais pontos, as informações mais cruciais aqui. Agora eu tenho preditiva, checklist e lubrificação. Bom, eu não vou mostrar nenhum deles detalhadamente, porque o que acontece? Eles são muito semelhantes à preventiva, o cadastro é basicamente igual. Uma coisa interessante que é o gráfico de análise de preditiva. Eu posso, conforme as informações que eu já lancei aqui, eu posso verificar como foi a análise dessas preventivas. Então vou selecionar uma preditiva aqui, ou um item das preditivas, né? Temperatura do motor, por exemplo, e pegar um período extenso aqui porque meu banco é demonstrativo. Então dentro desse período aqui, qual foi as medições para esse item de temperatura do motor dentro dessa preditivas de máquinas CNC. Clico em gráfico, ele me trouxe aqui o medido, o máximo, o padrão e o mínimo. Todos isso eu cadastro lá no cadastro da preditiva, né? Que é um botão que fica localizado aqui assim, que é o cadastro de preditiva. Ele vai trazer essa medição e essa linha de tendência aqui. Então posso verificar aqui que dia, por exemplo, 1 de 9 de 2015, ele estava bem alto, estava chegando próximo do máximo. Provavelmente foi feita alguma troca aqui, alguma manutenção. Para o próximo mês ele deu para os próximos dias ele baixou bastante o índice e aqui em cima ele já está bem mais alto. Então eu consigo fazer toda essa análise de preditiva aqui, controle e análise de preditiva com esses gráficos aqui. Checklist de inspeção, também ele vai conseguir controlar todo um checklist aqui. Lubrificação, mesma forma da preventiva e preditiva, eu vou cadastrar os itens e depois eu vou estar atrelando as máquinas, gerando S e fazendo essas conclusões. Produtivo abastecimento, ele serve basicamente, parte dele aqui
para referente a cadastro de rotas. Então, aquilo que eu mencionei anteriormente, referente quando eu quero visualizar, por exemplo, quanto que eu gastei de combustível de uma rota até outra, tipo carro, caminhão. Então, isso eu posso controlar aqui, fazer essas leituras. Eu posso também alimentar o sistema na questão de disparos. Então, estou fazendo uma preventiva lá por disparos de horas ou de quilômetros. Eu só vou alimentando isso. E aí, quando chegar na determinada, né, quilometragem ou horas, vai gerar essa minha preventiva aqui. O cadastro de disparos aqui também, né? Tipo, quilômetros, ah, horas, como eu já falei. Para isso que serve o produtivo abastecimento. Movimentação de material. Eu vou fazer a movimentação de material referente a tudo aquilo que eu tenho cadastrado no estoque. Então, posso fazer uma requisição de material, a aprovação dela, né? Então, alguém faz uma requisição, aí alguém vai lá, passa para essa aprovação. No momento que eu faço a requisição, eu vou indicar se eu quero que seja para compra ou se essa peça é de almoxarifado, de estoque. Então, nesses dois casos, no caso da compra, ele vai passar por uma aprovação de pedido de compra e no caso de almoxarifado, ele vai passar por uma aprovação de requisição de material. Na aprovação de requisição de material, ele vai aprovar e pronto, a pessoa retira o material do estoque. Ele vai subtrair lá do meu estoque. A aprovação de pedido de compra, se ele for aprovado, ele vai gerar uma ordem de compra e assim o comprador, né, a pessoa responsável, vai comprar essa peça e aí posteriormente vai fazer a entrada de peça no sistema. Movimentação de material é basicamente isso. E no do era isso. 2, 3. Então, anteriormente a gente estava vendo aqui sobre o pilar do, toda essa parte de execução. O próximo passo agora é enxergar o cheque, onde a gente vai visualizar tudo aquilo que foi executado de forma analítica, em gráficos e relatórios. Então, o que eu tenho aqui de interessante e importante referente a gráfico e relatório? Tenho primeiramente essa coluna aqui de custos, onde vou definir aqui valores referente ao custo do homem-hora e depois eu posso extrair um custo por funcionário. Então eu posso estar verificando quanto que o meu funcionário custou para mim dentro da manutenção. Então, dentro de um mês, o meu determinado funcionário custou, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Eu posso enxergar isso. Aqui em custo por funcionário, só vou abrir esse botão. Eu vou selecionar aqui, ó, área código, para pegar todas as áreas executantes, manutenção elétrica, mecânica, civil, e pegar aqui funcionário. Vou pegar processos concluídas e um período bem grande, pois meu banco de dados, como eu já havia dito, é demonstrativo. Clicando em pesquisar, ele vai listar tudo que eu tenho referente a funcionário e lançamento em OS. Como eu disse antes, ele vai trazer o funcionário no dia que ele trabalhou e quanto que ele custou referente à mão de obra. E no final do relatório eu tenho um total geral de quanto todos custaram junto. Eu posso fazer uma pesquisa personalizada e olhar, por exemplo, só de um. Então, dentro desse período aqui, deu um total de 8.174 na questão do valor de mão de obra. Eu posso enxergar, por exemplo, aqui um relatório de custo ou gráfico de custo também, tem as duas possibilidades aqui. No gráfico de custo, então, eu posso enxergar quanto que uma máquina, ou de novo, quanto que um funcionário gastou para mim, só que agora eu vou enxergar isso em forma de gráfico, de forma mais bonita e mais analítica possível. Eu vou botar área código e funcionário, por exemplo. Visualizar por funcionário, nesse caso. Botar processos concluídas, um período bem extenso aqui. Colocar, por exemplo, 2010 a 2018. Vai pegar um período de 8 anos. E gráficos por colunas. Clique em gráfico, ele vai gerar todas essas informações aqui de forma bem detalhada. Então eu vejo que o meu funcionário 003 foi o que mais custou para mim na questão de mão de obra, compras e almoxarifado, porque ele soma tudo isso. Total de mão de obra, compras e almoxarifado. Então eu posso fazer mais um tipo de visualização aqui. Eu posso visualizar, por exemplo, por setor.
qual o setor que me deu mais custo. Mesma coisa, só muda ali o segundo filtro, ele vai carregar as informações, vai alterar aqui embaixo também setor, ó. Então o setor INJ, né, que é o setor de injeção, teve maior custo. Eu posso enxergar também que nem a gente cadastrou antes, centro de custo, tá enxergando aqui qual centro de custo teve mais gasto, por exemplo. Então ele vai carregar de novo as informações. E está aí, o centro de custo de novo, no centro de custo INJ, que eu estou botando o centro de custo por setores aqui. Então dentro desse meu centro de custo INJ aqui, por exemplo, custo INJ, eu quero verificar quais máquinas deram mais gasto. Então, área código, centro de custo INJ, né? Eu restringi o INJ e eu estou visualizando por máquina agora. Dentro desse centro de custo, quais máquinas deram mais gasto. Então, dentro do meu centro de custo de injeção, a máquina que teve mais custo, mais gasto, né, foi INJ-01. Consigo fazer isso de forma bem analítica. Então, eu já percebi que INJ-01 teve maior gasto de 2010 a 2018. O que eu posso fazer depois? Visualizar um relatório de custo para essa máquina, detalhar aqui o porquê ela gastou tanto. Então, vou pegar aqui o área código e pegar o tabela aqui de OS de novo e de máquina. Quando eu puxar de máquina aqui, só um instante, aqui ó, puxar por máquina, eu vou restringir a INJ-01 que eu já verifiquei que era a máquina que me deu mais gastos. Nesse caso, eu vou pegar todas as OS, pegar o período de 2010 a 2018 e vou clicar em pesquisar. Após isso, eu clico em imprimir para verificar como ficou o relatório. E como eu disse antes, ele vai trazer de forma detalhada tudo aquilo que foi gasto referente à mão de obra, à peça, às OS, tudo isso de forma bem detalhada, trazendo no final o total geral desta máquina. Além disso, posso obviamente também enxergar aqui por setor, detalhadamente, por centro de custo, consigo fazer essas restrições também, ou de todas as máquinas também posso enxergar aqui nesse período. Isso vai trazer bem detalhado esse relatório aqui. Aí eu tenho o cheque da manutenabilidade aqui, essa outra coluna, né? Onde eu posso enxergar o índice de eficiência por funcionário. Nesse primeiro momento vai ser o mais interessante para nós aqui. Não vou mostrar todos os relatórios e gráficos também, né? Porque senão vai se demorar muito a apresentação. Mas neste caso aqui é muito interessante esse de eficiência aqui, porque ele vai me trazer aqui, ele vai pegar o horário que foi destinado para trabalhar, né, o horário que era para ter trabalhado e o horário que de fato o funcionário trabalhou. Então a gente já vai verificar isso. Cliquei em pesquisar, né, para carregar as informações. Período grande aqui, por isso que está demorando um pouco, mas já vai carregar as informações aqui. Carregou, né? Eu tenho muitas informações nesse período. Então é o índice de eficiência por funcionário, né? Como eu havia comentado antes. Só esperar o término do carregamento para eu clicar em imprimir e visualizar esse gráfico, esse relatório. Então ele vai trazer assim, ó. Por exemplo aqui, ó. Nessa OS de número 1, o funcionário Joel Santos, ele trabalhou na OS Preventiva 1, estava estimado para ele executar em 1 hora e 10 minutos, ele executou em 3 horas e 25. Então a eficiência do funcionário ficou em 34,15%. Logo abaixo eu tenho na mesma OS outro funcionário que trabalhou. Estava estimado 1 hora e 10, né? Como na mesma aqui. Ele trabalhou 7 horas, então ficou 16,36% a eficiência dele. Então, para todos os funcionários de todas as OS, eu vou ter essa eficiência. Esse tempo estimado ele pode se dar lá na preventiva ou também no sintoma. Se eu indicar um sintoma lá que ele seja 1 hora ou 2 horas para executar, ele vai aparecer aqui nesse tempo estimado. Ele vai confrontar essa informação com o tempo trabalhado. O cheque da mantenibilidade era isso. Agora vou mostrar um pouco de relatórios. Tem os relatórios importantes aqui sobre relatório de máquina parada, por exemplo. É um relatório bem interessante nesse caso, onde eu posso estar visualizando tudo aquilo que
que eu tive referente à parada em formato de relatório. Ó, área código, e desta vez eu vou pegar por centro de custo já. Neste caso aqui, eu vou pegar por setor, na verdade, vou pegar setor que vai ficar a mesma coisa, na verdade, já tenho centro de custo dos setores. Então tá, área código, setor e este período aqui. Eu clico em pesquisar. Vai trazer as informações, tem um total de 22 registros, então um total de 22 paradas nesse período. Eu clico em impressão normal, eu amplio o relatório, visualizo cada OS que aconteceu dentro desse meu setor, dentro desses setores aqui. Então posso visualizar no total geral quanto eu tive o total de parada de todos os setores no final. 608 horas total de parada. Posso enxergar, por exemplo, máquina também. Qual máquina que teve mais tempo de parada aqui? Posso, por exemplo, colocar máquina. E aqui, máquina também. Já puxou. Pesquisar, vai dar os 22 registros novamente, porém vai detalhar aqui as informações das máquinas. Ao invés de trazer o nome do setor, estou trazendo o nome das máquinas aqui, ó. O nome da máquina. De novo, total geral. Na última página. Então, sobre o relatório de máquina parada era isso aqui. Agora eu vou enxergar o gráfico de máquina parada. Então, aquilo que a gente visualizou no relatório, posso chegar também neste gráfico de máquina parada aqui, que é o primeiro botão. De novo, vou botar aqui uma área código e botar por... Posso botar centro de custo também. Vou colocar por máquina dessa vez. Então, qual máquina? Começar por setor aqui. Qual setor? Depois eu verifico dentro do setor qual máquina que teve mais tempo de parada. Vou botar aqui por colunas, todas as OS, período, em gráfico. Então o setor que teve mais tempo de parada foi o EXT. Então o setor, eu restringo aqui o setor, né? Vou pegar, por exemplo, o setor, aí vou colocar aqui máquina. E aqui eu vou restringir o setor, como eu falei antes, o EXT. Para restringir só ao setor EXT as máquinas que teve mais parada. Então a máquina que teve mais parada nesse período foi o compressor 03, né? Vai trazer essa abreviação ali, né? A codificação dela, COMP-3. Então consigo ver que essa máquina aqui deu mais problema para mim. Depois eu consigo tirar um relatório quantitativo, né? Um gráfico quantitativo, melhor dizendo. Então aqui é bem interessante aquilo que eu estava comentando antes sobre o sintoma. Então vamos lá, eu pego a área código aqui de novo. Posso pegar, por exemplo, o código de OS e código de OS. O que eu estou fazendo aqui? Estou verificando qual que é a OS que mais apareceu. Se apareceu mais preventiva, mais corretiva, mais lubrificação. É isso que eu vou estar enxergando aqui. Vamos lá. Então aqui eu estou verificando pelas ordens de serviço quais máquinas que deram mais problema. Então a máquina que teve mais ordens de serviço, por assim dizer, foi a INJ-01. Então estou trazendo total de OS por máquina. INJ-01 foi a máquina que teve mais ordem de serviço nesse período. Então se ela teve mais ordem de serviço nesse período, eu quero verificar qual que é o problema que mais aconteceu para ela. Eu sei que essa teve mais ordem de serviço e essa teve mais parada, então eu posso fazer uma verificação em cima dessas duas aqui. Primeiramente eu vou fazer em cima dessa INJ-01, que é a que mais tem ordem de serviço. Então eu vou botar aqui INJ-01, restringir. Agora eu vou colocar o sintoma. Qual que é o sintoma que mais apareceu para essa minha máquina? Aqui em gráfico, o sintoma que mais apareceu foi o 001. Eu sei já de cabeça que o sintoma, ó, só pra gente confirmar aqui, ó. O sintoma 001 é o sintoma de curto-circuito. Então, deu muito problema de curto-circuito nessa minha máquina aqui. Poderia, por exemplo, enxergar por tag. Eu não vou estar, na verdade eu não indiquei tag nas minhas ordens de serviço, mas eu posso verificar em qual tag deu mais problema na minha máquina. Então,
Dentro dessa máquina aqui, injetora 01, a tag que deu mais problema foi essa tag INJ301 SEG, que é a tag da parte elétrica aqui. Então, SEG. INJ301 Sistema de segurança. Então, no ataque de sistema de segurança deu muito problema aqui. Então, em cima disso, consigo fazer aquela ação corretiva que eu havia mencionado anteriormente. Feito isso, né, extraindo esses relatórios, acredito que eles sejam os mais importantes aqui, né? Eu posso também verificar gráfico de horas trabalhadas, tem outros tipos de gráficos bem interessantes aqui. Mas agora eu vou me adentrar nos KPIs, que são os principais aqui indicadores dentro da manutenção. Então tem MTBF, MTTR. Dentro desses gráficos indicadores eu posso verificar disponibilidade, por exemplo, eu vou entrar aqui, a gente tem diversos indicadores para utilizar. Por exemplo, tem o indicador aqui de disponibilidade, ele vai pegar o tempo total de disponibilidade da máquina manutenção, né? E dividir pelo carga máquina. Só digito uma máquina aqui, código de uma máquina, a data inicial, data final, vou pegar 2015 que eu tenho certeza que tem dados, e clico em reprocessar. Ele vai dar uma linha de tendência mostrando a disponibilidade nos meses daquele ano que eu escolhi. Então, tem pouca oscilação aqui, mas em um caso real, esse gráfico ia oscilar muito mais. Tem diversos outros indicadores ali, mas um que vale a pena ressaltar aqui é o MTBF, né, que é o tempo médio entre falhas, que é um indicador muito utilizado mundialmente, onde eu consigo extrair aqui essa informação de forma bem detalhada. Então, antes eu vi, por exemplo, que minha injetora 01 deu muito problema de manutenção, né, deu muita corretiva. Então, por que ela deu muita corretiva? O que estava acontecendo nela? Verifiquei que estava dando muito curto-circuito. Em cima desse curto-circuito eu posso verificar qual que foi o tempo médio para acontecer esse problema. Então vou botar aqui o sintoma 001, que é o curto-circuito, deixar no ano de 2015, que esse foi o período que teve mais problema, eu clico em gráfico. Então a cada mais ou menos 380 horas deu esse problema de curto-circuito na minha máquina. Então em cima disso eu consigo, por exemplo, criar uma preventiva para a parte elétrica da máquina. Posso retirar aqui o MTTR, né, que é o tempo médio de reparo. Então verificar quanto que em média eu demoro para reparar a minha máquina. Vou botar de novo a minha máquina em injetora 01, período 2015 e o ano inteiro. Vai ser bem demonstrativo esses dados aqui, mas em um caso real esses gráficos aqui ele vai ficar de uma forma bem diferente. Então, por ver aqui em junho e setembro eu tive um alto índice do MTTR, né, que foi levado muito tempo para consertar essa máquina específica. Nos outros meses foi praticamente zerado. Claro que no caso real aqui isso vai ficar muito mais próximo um do outro aqui. Quando tiver um mês com discrepância, eu vou conseguir ver porque naquele mês deu algum problema específico, né? Então, tipo, vi que em setembro deu muito alto, deu muitas mais horas do que os outros meses. Então, eu posso fazer aquele gráfico lá descritivo, né? Quantitativo, melhor dizendo, para ver qual o sintoma que mais aconteceu e o porquê aconteceu esse problema tão grande de reparo na máquina. Tem o ranking também, é o último aqui, não menos importante, onde eu posso visualizar da minha primeira máquina até a minha última, qual que é a melhor colocada, por assim dizer, que teve menos problema de parada, esse tipo de coisa, e a melhor colocada. Em pesquisar, ele vai listar todas as máquinas e vai atualizar índices como as concluídas, pendentes, disponibilidade, a confiabilidade, o backlog, MTTR e ainda por último o MTBF. MTBF é tempo médio entre falhas, MTTR tempo médio entre reparos. Ele vai carregar as informações aqui. Então trouxe a minha pior máquina aqui
eu tenho o compressor de ar 1 aqui, ó, compressor de ar. E a minha melhor máquina é a Prensa 04, ó. Tá melhor aqui porque ela não tem nenhuma OS, né, pra ela, então não tem nenhuma pendente, nenhuma concluída. Obviamente ela vai ficar muito bem colocada. Então aqui tem mais hora de serviço, provavelmente aqui vai ficar mais tempo, mais pior colocado nesse sentido. Depois disso posso imprimir esse relatório também se eu quiser. E pronto. É basicamente isso aqui sobre o check. Agora vamos partir para o action. Já falou sobre o check, todos os gráficos e relatórios que a gente pode extrair, os principais. E agora vamos para o action, onde é a parte de configuração do sistema. Essa parte aqui vai ser bem rápida, porque vou estar mostrando aqui as principais finalidades e posteriormente, se vocês quiserem fazer alguma alteração, ativar algum parâmetro, é só visualizar aqui em parâmetros do sistema também. Eu tenho aqui as colunas de parâmetros, ajuste de tabela, suporte técnico, apps externos, e vou começar por parâmetros. Usuários e senhas, eu posso estar criando aqui usuários e senhas que vão estar utilizando o meu sistema. Então, por exemplo, eu criei lá o usuário Sigma, ele vai ter um usuário, um e-mail, uma senha, confirmação da senha, o nível de acesso, se ele vai ter acesso ao Sigma Web, né? Aqui então o grupo de acesso no Sigma Web também, se ele é um funcionário e o nível de acesso que eu vou estar definindo na parametrização. Então o que é esse nível de acesso? Por exemplo, para entrar na tela de OS, né, de ordem de serviço ou de conclusão, você precisa ser pelo menos nível 3. Então eu vou lá na parametrização, defino que aquele nível de tela vale número 3 e nesse usuário eu dou nível 3 para ele. Então ele pode alterar, ele pode adicionar informação, pode excluir. Tudo isso eu consigo configurar aqui nessa parametrização e na criação dos usuários e senha. Dentro dos parâmetros do sistema é aquilo que eu falei sobre as configurações. Eu tenho diversos itens aqui que eu posso colocar para avaliar a minha OS, se eu quero que apareça mais um item ou não apareça tantos itens na minha ordem de serviço. Eu tenho diversos tipos de ordem de serviço aqui, ó. Colocar impressão, opções de impressão, eu tenho, como eu disse, 7 tipos de modelo de impressão, tenho modelo personalizado, tenho para preventiva, eu tenho 9 modelos e mais um personalizado, checklist, eu tenho 4 tipos e assim por diante, ó. Pode ver que tem diversas configurações que eu posso adicionar e colocar aqui. Ainda aqui eu tenho a próxima coluna, que é o ajuste de tabelas, onde eu posso editar uma tabela diretamente dentro do banco de dados, né? Mas essa informação vai alterar apenas localmente, não vai atualizar todas as informações. E eu tenho o atualize em grupo, para quem sabe utilizar o Sigma SQL, também tem a opção aqui. Mas para que funciona o atualize em grupo? Por exemplo, eu criei uma máquina lá, a INJ-01, tá? Eu criei a codificação dela errada. Ok, eu queria criar com 5 caracteres, eu criei com 4. Eu queria adicionar mais um caractere. Quando eu criar a máquina, eu não consigo mais alterar o código dela. Então eu teria que vir aqui nesse atualize em grupo para poder alterar o código dela. Pode ver que tem até alguns itens, não tem todos os itens para mim alterar aqui dentro do sistema, mas eles são os mais importantes. Então vou pegar de novo a NJ-01. Ela está, digamos assim, com uma codificação errada. Eu quero colocar uma nova, eu quero que ela seja INJE-01, por exemplo, só para exemplificar aqui. Eu clico em atualizar, vai atualizar. Então, como eu havia comentado antes, aqui dentro do atualize em grupo a gente consegue atualizar informações referente à minha máquina, então referente ali à codificação dessa máquina. Então vamos lá, vou pegar uma máquina aqui como exemplo, eu peguei a PR-1 aqui, vou pegar uma outra, nesse caso a PR-3, e eu quero que ela seja PR-03, então eu coloco um novo código aqui nesse campo, PR-03, e clique em atualizar, ele vai atualizar todas as tabelas que essa máquina, essa codificação de máquina faz referência. Após isso, é só fechar que já atualizou o código para essa máquina. Como eu disse antes, eu tenho aqui o Sigma SQL, onde eu consigo fazer pesquisas personalizadas. Quem conhece sobre o MySQL e sabe fazer pesquisas personalizadas no banco de dados, essa é uma ferramenta bem útil. Tenho, por exemplo, aqui um Select para visualizar
as ordens de serviço não concluídas que não tem horas trabalhadas. Eu selecionei aqui, vou executar. Então vai trazer listagem das ordens de serviços não concluídas e com não lançamento de horas trabalhadas. Então, uma ferramenta bem útil para quem sabe utilizá-la. O Sigma ainda deixa essa liberdade para você pesquisar dentro do banco de dados também. Então, sobre o Sigma PDCA era isso. Eu tenho mais uma ferramenta para informar aqui, que é o Check Sigma, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu há pouco tempo. Ele fica localizado aqui no Check, né, que é uma ferramenta de checagem dentro do Sigma, onde ao clicar nele você pode até baixar uma versão teste se quiser utilizar. E clicando no botão de Quero Analisar, ele vai analisar todas as informações do seu banco de dados, apontando erros como padronização de código, informações que não estão completas para você extrair um relatório ou gráfico, por exemplo. Aqui está listado, analisou mais de 100 itens, né? Analisou 104 itens e encontrou 31 problemas, sendo deles 30 graves e 1 de atenção. São problemas no caso aqui, ó, cadastro de máquinas. Eu não mantive a padronização no cadastro de máquina. Por exemplo, eu coloquei uma 5 caracteres e outra 4 caracteres. Isso vai apontar um erro aqui. Cadastro de família, mesma coisa, célula, processo, tudo isso tem o mesmo conceito. Eu tenho aqui como problemas de requisitos mínimos aqui, ó. Eu não preenchi requisitos mínimos para adicionar as informações referentes ao backlog, eficiência. No banco de dados eu também posso ter algum problema no sistema. Ó, o Sigma não foi encerrado corretamente. Inclusive, se você não encerrar o Sigma corretamente, ele vai estar informando aqui. Então, uma ferramenta extremamente importante, que ele vai te auxiliar muito no momento da utilização do Sigma. Minha parte é isso. Eu agradeço ter olhado o vídeo até esse momento e até a próxima.